Olá! Dando continuidade às aulas sobre petição inicial, nesta falarei sobre o pedido, que é o item de número 4 do artigo 282 do Código de Processo Civil. Ao formular seu pedido na petição inicial, o autor estará fazendo nada mais nada menos do que informando ao juiz a solução que pretende para o seu caso, ou seja, para o caso concreto daquela ação. A falta do pedido na petição inicial acarretará a extinção do feito sem julgamento do mérito por inépcia da inicial. É o que está disposto no parágrafo único do artigo 295. Atenção! Ao formular o pedido na petição inicial, o autor só poderá alterá-lo sem a aquiescência do réu antes da citação do réu. E poderá alterá-lo após a citação do réu somente com a aquiescência daquele, ou seja, com a concordância do réu. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 286 que o pedido deve ser certo e determinado, ou seja, o pedido deve ser claro, explícito e objetivo. Ainda, o pedido deve ser imediato e imediato. Quando é que o pedido é imediato? Quando ele contém a indicação precisa do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, que o juiz julgue pela procedência do pedido do autor. E quando é que ele é mediato? Quando, na sequência, ele apresenta de forma inequívoca aquilo que o autor pretende que o réu faça em face da sua condenação. Contudo, embora o pedido deva ser certo e determinado, o próprio Código, no mesmo artigo, prevê casos em que, excepcionalmente, este pedido pode ser indeterminado ou genérico. Assim, admite-se pedido genérico 1. Nas ações universais, naqueles casos em que o autor não consegue individuar, já na petição inicial, os bens demandados. É o caso, por exemplo, das petições de herança. Nem sempre já sabemos de pronto a totalidade dos bens. 2. Quando não for possível determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato ilícito, como, por exemplo, as ações de indenização por danos morais com base em calúnia, injúria, difamação e assim por diante. E 3. Quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Por exemplo, as liquidações de sentença, ou então em casos de prestação de contas em que eu preciso que o réu antes realize determinados atos. Embora, e de regra, o pedido seja simples, ou seja, único, a lei permite, em atenção ao princípio da economia processual, que o autor realize cumulação de pedidos, ou seja, que ele realize dentro de uma mesma demanda pedidos outros que tenham alguma relação. Para que o autor possa acumular pedidos, se faz necessário que ele preencha 3 requisitos que são indispensáveis. 1. Compatibilidade entre os pedidos, ou seja, eles devem ter uma relação. 2. O juízo deve ser absolutamente competente para apreciar e julgar os pedidos. 3. O procedimento a ser adotado na busca daqueles pedidos deve ser o mesmo, salvo, se for possível, a adaptação de um deles,
caso em que a demanda deverá ser processada, então, pelo rito ordinário, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 292. Tendo em vista que os pedidos podem ser cumulados, são 3 as espécies de cumulação de pedidos: pedido simples, alternativo ou sucessivo. A acumulação simples é aquela em que os pedidos independem entre si, ou seja, o juiz pode acatar um e não acatar o outro. A acumulação alternativa, por sua vez, ocorre quando o autor pleiteia 2 prestações alternativas, mas, devido à natureza da obrigação, é o devedor que escolhe como vai cumprir aquela prestação e da forma que mais lhe convier. A acumulação sucessiva, por sua vez, é aquela que ocorre quando o autor formula mais de um pedido, de forma que o juiz só poderá apreciar o posterior caso julgue procedente o pedido anterior. Como exemplo, temos as ações de investigação de paternidade cumuladas com alimentos. O juiz, para apreciar e julgar o pedido de alimentos, só fará se antes reconhecer a paternidade pretendida. Bom, por hoje é só. Até a próxima vez. Tchau, tchau.